Para começar bem essa live, eu acho que um bom assunto, Felipão, é falar sobre o novo técnico da seleção inglesa. E Hum, aí, assim, eu acho que dá pra gente discutir umas coisas além que eu quero propor aqui, porque todo mundo achava que seria Pepe, né? E ah, assim, interessante que a Inglaterra não topou passar pelo papelão que a seleção brasileira topou, que foi esperar indiscriminadamente um treinador e depois se ferrar quando o treinador mudasse de ideia. No caso do Carlo Ancelotti, que o seu Edinaldo Rodrigues ficou esperando, meteu um interino na seleção. E de repente o Ancelotti me renova com o Real Madrid e a seleção brasileira fica vendo navios, cara. Então, assim, interessante que a seleção da Inglaterra falou: não, cara, a gente quer o Pepe. Mas, cara, ninguém sabe o que o Pepe vai fazer, Pepe Guardiola, vai fazer depois de terminar a temporada. Não sei se é. eles receberam um sinal verde, um sinal vermelho. A gente sabe que o Manchester City, por exemplo, hoje está na mira, está com mais de 100 acusações na Premier League com relação à quebra de fair play financeiro. Então, pode vir punição pesada. A gente sabe que o contrato do Guardiola acaba no meio do ano, do ano que vem, 2025. Então a gente sabia, cara, que assim, a chance poderia pintar, mas a Inglaterra optou por não esperar. Falou: cara, eu não vou ficar na mão de um cara que aí chega no meio de 2025, ele me diz não e eu fico sem ninguém. E aí eles foram atrás de um técnico que é um técnico vencedor, um técnico que eu li os dois livros do Guardiola e é um dos técnicos mais elogiados pelo Guardiola. Ele, inclusive, se eu não me engano, existe um trecho que o Guardiola diz que o Tuchel é superior ao Klopp, na opinião dele, taticamente. Então, Nossa, então, difícil, hein? difícil. Polêmico. Polêmico. Eu discordo, tá? E eu acho que Eu até, e discordo. esse livro já tem bastante tempo. O primeiro é da fase do Bayern de Munique, que é quando ele teve alguns enfrentamentos também com o Tuchel, porque vamos lembrar, o Klopp sai no momento que o Guardiola tá na Alemanha, o Klopp sai para ir para o Liverpool, então quem assume o Borussia Dortmund é o Tuchel, né? Então eles têm esses primeiros embates que o Guardiola fala muito sobre eles. E depois na Inglaterra, né, quando o Tuchel vai para o Chelsea e tal, Tuchel que era também cotado para assumir o Manchester United, o Ten Hag tá na Berlinda, Balançando, tá né? balançando, tem rolado várias reuniões, dificilmente ele vai sobreviver até o fim dessa janela de verão lá na Europa. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas o fato é que a Inglaterra resolveu não esperar e contratar o treinador alemão, Felipe. Um estrangeiro treinando a seleção inglesa, um alemão. É, Aqui tem o anúncio oficial da Inglaterra enquanto seleção, né? E aqui tem uma matéria interessante na ESPN mostrando algumas polêmicas, algumas falas do Tuchel como treinador. Uma delas é dizendo que era mais fácil treinar o Lukaku do que o Neymar e o Mbappé. Eu não lembro disso. Ele disse aqui, ó. ahn, Vamos ver, vamos achar essa parte. Vamos ler a matéria, vai, porque eu acho legal, tem várias coisas aqui. À frente do Dortmund, Tuchel se envolveu em uma polêmica em sua conturbada saída do clube. Em 2019, Pete Gottschalk, que havia trabalhado no diário Bild da Alemanha, escreveu um livro chamado Sussurros de Cabine, que revelava porque o técnico havia deixado o comando da equipe. De acordo com o repórter, Tuchel se irritou com o fato do elenco ter ficado abalado após o ônibus da equipe ter sofrido um atentado antes da partida contra o Mônaco pela Champions League. Na oportunidade, o zagueiro Mark Bartra, você lembra dessa coisa, cara? Ele chegou a se ferir, o cara ficou sangrando, esse cara jogou no Barcelona e tal. Por conta disso, Bartra, né? Bartra Por conta disso, o elenco não queria ir a campo para enfrentar o Bayern de Munique. Com esses frouxos que eu vou ganhar do Bayern, teria dito o técnico na época. O fato teria gerado um forte desgaste na relação do treinador com a direção que provocou a saída de Tuchel. Em seguida, à frente do Chelsea, o alemão chegou a ter um desentendimento público com Romelu Lukaku. Na época, o belga havia dito que sentia saudade da Inter de Milão, seu antigo clube.
Tuchel não ficou nada feliz e respondeu sobre o fato de forma pública e em seguida chegou a vetar o centroavante de algumas partidas pelo time de Londres. Não gostamos disso, traz ruídos de que não precisamos, não é útil, mas não queremos fazer mais disso do que realmente é. É muito fácil tirar coisas do contexto, fazer manchetes. Ainda no Chelsea, Tuchel chegou a ter uma treta com o Antônio Conte, aquele famoso aperto de mão. À época, o técnico do Tottenham. Logo depois de um empate entre 2-2 entre os times, um jogaço, eu diria, narrado por Paulo Andrade. Os técnicos deram as mãos, logo em seguida encostaram cabeças e precisaram ser separados por pessoas próximas. Tuchel foi punido pela FA com uma partida de gancho até pagar uma multa de 35 mil libras, 214 mil reais. As polêmicas do alemão se estendem também pela sua passagem pelo PSG, reverberando até mesmo nos astros Neymar e Mbappé. Ele era o técnico que levou o PSG à final da Champions. Uma vez que disse que era mais fácil treinar Lukaku do que os craques do time francês. Vamos ver o que ele disse. Tem a matéria aqui. Vamos lá. É mais fácil treinar Lukaku do que Neymar e Mbappé. No PSG eu senti que era o ministro do esporte. Tive que gerir também familiares e amigos das estrelas. No Chelsea eu trabalho com muito mais calma. Entendi, ele quis dizer no sentido desses caras serem muito estrelas, né, cara? E terem staffs complicados. E por último, em 2023, quando estava no Bayern de Munique, num trabalho muito ruim, vamos combinar, o técnico entrou em rota de colisão com o João Cancelo. O português não ficou contente em atuar por apenas 15 minutos em sua estreia. Na época, Hassan Salihamidzic, diretor de futebol, precisou intervir publicamente no assunto. Eu joguei muito com o Salihamidzic no FIFA 13, 14. O técnico tomou essa decisão hoje, mas o João é um grande jogador que nós precisamos. Certamente Cancelo terá seus jogos. Hoje, à frente da Inglaterra, Tuchel iniciará seus trabalhos a partir do dia 1º de janeiro de 25, o contrato entre as partes até a Copa do Mundo de 26, então 1 ano e meio de contrato. E a pergunta que fica, Felipão, são duas. A primeira, foi uma boa contratação por parte da Inglaterra, o Thomas Tuchel? Você acha que a Inglaterra torna-se uma das principais favoritas para a Copa de 26 a partir dessa contratação, pelos jogadores que tem, pelas 2 Euros que fez, as 2 últimas finais de Euro que fez? E mais, cara, o Guardiola não ter ido para a Inglaterra, você, enquanto Edinaldo Rodrigues, voltaria sua mira ao Pep? Aí você foi no que eu sempre falo, no que corrobora com o que eu falei nos 4 grandes segunda-feira. Para mim, o problema da seleção brasileira é muito mais técnico, qualidade de treinador, ideia de futebol, do que propriamente a safra dos jogadores brasileiros atuais. E, cara, em alguns programas atrás aí no Tomando Uma, a gente recebeu algumas pessoas e falamos sobre a possibilidade do Pep Guardiola estar acenando de treinar a seleção inglesa. E agora essa notícia para mim é obrigatório o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ir atrás do Guardiola. É obrigatório, cara. Com essa ida do Thomas Tuchel para a seleção inglesa é obrigatório, cara. E sobre ele na seleção inglesa eu acho uma boa, cara. Ele é um bom treinador. Pra mim ele tá entre os melhores do mundo. Ele, Klopp, Guardiola, obviamente, Ancelotti. Pra mim esses são os top 5 aí do mundo, junto com o Xabi Alonso, eu colocaria. São os grandes treinadores e o Tuchel é um bom técnico, um técnico jovem, mas que tem uma personalidade muito forte, muito forte. Teve problemas no Bayern de Munique, vamos lembrar, na saída dele ano passado. E cara, acho uma boa para Inglaterra. É um técnico que tem rodagem, já passou por campeonato francês, campeonato alemão, ganhou a Liga dos Campeões com o próprio Chelsea, ganhou o Mundial de Clubes em cima do meu time, o Palmeiras. Um jogo muito difícil, no qual ele elogiou muito o Palmeiras ali, o Rony, o Zé Rafael, o Dudu, o próprio Abel. Foi um jogo difícil pro Chelsea.
E acho que a Inglaterra, cara, tem uma geração muito boa e faltava um técnico, né, pra Inglaterra. Vamos lembrar, né, cara? Southgate não O dá, né, cara? Southgate era muito fraco mesmo, assim. Era um técnico que não estava à altura da geração inglesa, que talvez seja a melhor da Inglaterra desde Lampard, Beckham, Gerrard, aquela geração que ficou marcada por pipocar, né, por não conseguir chegar ao o grande título que é o objetivo dos caras, que não vem desde 1966. Eu acho que o Tuchel, agora como um técnico de verdade à frente do English Team, acho que tem tudo pra dar certo, cara. Vamos ver se esses caras vão aguentar até a próxima Copa, né, cara? Tem alguns ali que já estão um pouco entrando numa linha mais veterana, o próprio Harry Kane. Vamos ver se o cara vai Mas tem uma ter galera cancha pra jovem, chegar né? Você lá. tem Saka, você tem Tem o um time bom. Bellingham, você tem o Tem. volante lá, o. Foden, Pô, você tem. Exatamente. Você tem o volante lá que foi vendido, o Rice, que é Rice. jovem. Eu acho ele superestimado, Não, mas mas tudo é bem, bom mas é um jogador. bom jogador. Eu acho que seria convocado na seleção brasileira. E você tem o Bellingham, pô. É, então. Bellingham, você tem um É, o puta que, o time que na mão. fode a seleção inglesa é a zaga. A Maguire, zaga. Maguire. Tem até Pô, Stones não é ruim Stones é não, bom cara. jogador, mas joga mais. Tá jogando agora como volante É, com o Guardiola. então, Mas é uma enfim. boa geração, cara. Acho que o que faltava mesmo pra essa geração inglesa é entregar até mais do que entregou. Pô, os caras foram semifinalistas em 2018 da Copa na Rússia e duas vezes finalistas e vice-campeões da Euro, né? Então, mesmo com o Southgate. Então, ou seja, se tivesse um trabalho melhor, um trabalho que tirasse o melhor de cada jogador, porque, pô, o que a gente viu na última Euro, vamos confessar, né, cara? Vi o time da Inglaterra jogando, era sofrível, cara. Passaram um perrengue ali, se classificarem na Bacia das Almas. Então, acho que com um treinador com um trabalho melhor, tem tudo pra dar certo, cara. É isso, cara. E aí, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: eu acho, tá? Meu feeling, porque a gente recebeu aqui o João Castelo Branco, que na visão dele, ele acreditava muito que o Guardiola iria treinar a Inglaterra. Ele falou, cara, ele já mora lá, seria um desafio diferente disputar uma Copa do Mundo por uma seleção. Ele treinar a Inglaterra, a narrativa de se ele consegue ser campeão do mundo pela Inglaterra, seria a maior narrativa de qualquer seleção, porque é Football is Coming Home, uma seleção que ganhou só uma vez, lá em 66. 2026 vai fazer o quê, cara? 80 anos disso? 80 anos disso é muita coisa. 80 anos ou 60 anos? 60 anos, né? Eu sou péssimo É, de matemática. Mas acho que 60 anos disso. é isso aí. Então, cara, 60 anos e aí, cara, assim, seria uma puta de uma narrativa. Então me surpreende não ter sido Guardiola no sentido de que no sentido do seguinte, cara, se não é o Guardiola, ou é o que eu falei, a seleção inglesa não topou esperar e ficar à mercê de um sim e depois se ferrar, ou o próprio Guardiola chegou e trocou ideia com os caras e falou: não me espera que eu não quero. E aí, se foi isso, cara, tipo, se foi isso, me parece que logo mais a gente pode ter alguma notícia com relação à renovação do Guardiola com o City. A gente não sabe que tipo de informação privilegiada esses caras têm com relação a esses processos todos que o City tá tendo que responder no comitê de ética lá da Premier League, etc. Então a gente não sabe, cara, no tribunal o que vai gerar pro City. Mas, cara, de duas uma, ou ele vai parar assim, por um tempo sabático, igual ele já fez, de repente, ou, cara, ele vai renovar com o City. Porque a única chance do Brasil é se, no caso, a Inglaterra falou, cara, eu não vou topar esperar. E aí é o seguinte, esperar até o meio do ano que vem. Se por um acaso o Guardiola pintar no mercado, tem que fazer Cara, a obrigação. proposta, obrigação. Obrigação, tem que tentar o Tem cara, que pô, tá tentar. maluco, velho. Aí, irmão. Imagina Guardiola treinando no Brasil na Copa, velho. Pô, as chances de título, na minha opinião, aumentam significativamente. Ah, com certeza. Tem nem discussão, assim. Com O cara é o certeza. melhor dos melhores, velho. Tá louco, velho.
É, então. Ele com certeza ele faria essa seleção que a gente tem aí, com esses caras aí. E que você falou que não tem intensidade, que Ele, pra o, mim o tem. camisa 10 dele seria o Ganso. Não tenho a menor Ele. dúvida. Não, não, não. E fodendo. Ele transformaria, sei lá, o Rodrigo num puta jogador na seleção brasileira, É, assim. Sem dúvida. O Neymar, porra, jogaria pra cá. Imagina, Neymar e Guardiola trabalhando junto, Neymar bem fisicamente pra fazer o last dance dele na seleção brasileira. Puta que pariu, seria do caralho, velho. pois Do é. caralho. Mas eu. É o que eu desejo, imagino que você aí do outro lado também deseja. Mas assim, eu duvido muito da capacidade de quem está à frente da CBF hoje de convencer esse Convencer, cara. sem dúvida. De convencer, de apresentar, de sentar com o Guardiola, assim, e começar uma conversa, assim. Eu duvido da capacidade dessas pessoas, sabe, assim, de pegar o telefone e ligar pro Guardiola, assim. Os caras passaram a maior vergonha do mundo Imagina com o o Edinaldo trocando Ancelotti, ideia com o imagina. Guardiola, assim. Pô, não é inviável. Cara, eu não consigo. Minha cabeça não consegue imaginar essa cena, assim. É impossível, cara. É. Mas, vamos torcer, né, cara? Porque pra mim seria o nome, cara. Se a seleção não conseguiu trazer um Ancelotti, que é, como eu falei, tá entre os 5 melhores do mundo também, o Guardiola é o melhor dos melhores, mano. E a seleção brasileira, que é a camisa mais importante do futebol mundial, tem que ser treinada pelos melhores, mano. É Não isso. adianta. E outra, a Inglaterra tá no terceiro estrangeiro. A gente não teve nenhuma. Fica com essa baboseira patriotista aí, É, babaca, não que, que ai, isso não, tenha dado pode. resultado pra Inglaterra, né? Mas Não, sim, mas os caras não tem essa, tá não ligado? tem. Não tem essa ai, não, tem que ser um inglês aqui, É vamos porque também colocar um a inglês. escola de técnicos ingleses é desesperadora, né? Ah, não, com certeza. Southgate tá aí pra provar. É. Você queria o Abel Ferreira saiu, você contrataria o Southgate, assim. Já tá maluco, cara. Aí você vai ver vídeos do Palmeiras aqui, estilo seus, assim, do Santos, assim, todo dia. Ensandecido, assim. Tá maluco, cara. O Palmeiras tá tudo bem, deixa o Abel lá. Ele Então, tá entre os melhores técnicos do mundo, é eleito pela 442, então tá de cara, boa. é foda, mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer e falaremos mais sobre nos próximos capítulos. E o Tuchel eu acho boa escolha para a Inglaterra também. Eu acho que a seleção da Inglaterra se torna a favorita. Uma das para ganhar a Copa, tá? Que ele é muito bom técnico.